Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Paulo, Mique e companheiros mártires, rogai por nós. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe essa homilia. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, vamos mergulhar na palavra de Deus que nos ilumina. O evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o pai ou a mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com as vossas tradições que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, nesse evangelho de hoje, ele realmente não mede as palavras para dizer aos fariseus o que eles são, hipócritas. Às vezes eu tenho falado aqui nas homilias, o hipócrita é um personagem. Quer dizer, ele faz uma encenação, ele é um ator. Pega um papel e encena, mas ele não é aquilo que ele parece ser. E Jesus os chamava de hipócritas, justamente porque, vamos dizer assim, eles faziam da palavra de Deus o que eles queriam. Eles usavam a palavra de Deus em benefício próprio. Ou seja, a palavra de Deus não havia tocado verdadeiramente o coração daqueles homens. A palavra de Deus era usada para os interesses e os fins particulares desses fariseus, desses mestres da lei. Imaginem que tinham argumentação até para não ajudar o pai e a mãe. Usavam da Bíblia, manipulavam a palavra de Deus para sempre serem beneficiados. Hipócritas são esses homens. E aí Jesus faz isso para criticar as tradições humanas que eles tinham e que, na verdade, não aproximavam as pessoas de Deus. E eu quero dizer isso para vocês também. As leis, os mandamentos, as tradições, os costumes que às vezes nós recebemos, eles só têm sentido divino, vamos dizer assim, sobrenatural, se eles nos aproximarem de Deus. Lavar um copo me aproxima de Deus, purificar as mãos e os pés me aproximam de Deus e me leva a viver a verdadeira caridade, como Jesus está tocando nesse assunto aqui no Evangelho. E as tradições que nós temos em casa, na família, no trabalho, isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? A gente precisa entrar na lei
nos preceitos e nos costumes, para podermos pensar sobre isso. Porque senão nós estaremos aí cumprindo um monte de leis caducas, ultrapassadas, que não têm sentido nenhum, e pensando que nós estamos perto de Deus. Deus, Ele quer tocar o nosso coração, Ele quer a conversão do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, que saiamos do mal e entremos no bem, que abandonemos o pecado e entremos numa vida de santidade. O que Jesus, Ele quer para nós é isso, é a conversão verdadeira do nosso coração. E o cumprimento de leis e de preceitos só tem sentido se nos aproximam, se nos levam para perto de Deus. E cuidado para não usarmos da Bíblia, não usarmos de costumes ou, às vezes, de determinadas leis para justificar a nossa maneira errada de viver. E isso Jesus combate, ferrenhamente no Evangelho. Número 368 do livro Forja. Queres um segredo para ser feliz? Você deseja esse segredo? Dá-te aos outros e serve-os, sem esperar que te agradeçam. Quer dizer, é a gratuidade do amor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.